quero diminuir desperdícios de alimentos, eu preciso ter controle, né? Eu não consigo diminuir desperdícios de alimentos e aumentar a minha lucratividade sem controle nenhum. Então, eu não consigo, né, eu aumentar a minha lucratividade sem o controle, tá? Então, essas ferramentas que eu uso são as ferramentas de controle, né? Para assegurar, controlar o processo e fazer a sua empresa economizar mais, tá? Então, o objetivo dessas ferramentas é o combate de desperdícios de alimentos. Sendo bem aplicada na empresa, vocês conseguem aí um resultado aí extraordinário, tá, gente? Eu sei porque eu já apliquei essas ferramentas e funciona, mas precisa saber aplicar, né? E precisa aplicar com excelência, tá certo? E os colaboradores aí, né, eles fazem parte desse processo. Então, para passar para os colaboradores, né, precisa explicar muito bem para eles, tá certo? Então, a minha primeira ferramenta é o planejamento de compras, né? Eu tenho uma ferramenta aí para planejamento de compras, né? Que é o foco principal aí, né? Eu comprar as minhas matérias-primas. Então, eu preciso ter uma ferramenta, né? Que eu vou utilizar. E fora que até fica mais fácil para eu fazer um planejamento de compras aí com excelência, né? E me ajuda a lembrar. Então, eu tenho essa ferramenta de planejamento de compras, né? Com todos os itens aí que eu preciso, né? E assim, eu vou fazer eu vou ter a minha ferramenta de planejamento de compras e também eu preciso ter uma gestão de estoque bem estruturada, né? Com entradas e saídas, a aplicação da regrinha PVPS, né? Um estoque setorizado, um estoque organizado. Então, a minha gestão de estoque, tanto do seco, refrigerado e congelado, precisa estar estruturado, né? Se eu tiver uma gestão de estoque hoje totalmente desorganizado, o meu planejamento de compras não vai ser muito com excelência, né? E fora que assim, né? Se está tudo desorganizado, eu posso comprar mais, eu posso deixar de comprar um item, ou eu posso comprar um item a mais, tá? E fora que assim, né? Eu vou perder a minha produtividade, porque eu vou ter que ficar caçando, vou ter que ficar procurando, né? Vou ficar gastando muito tempo. Então, se eu tenho uma gestão de estoque estruturada, na hora que eu for fazer o meu planejamento de compras, fica muito mais fácil, né? Então, assim, essa ferramenta de planejamento de compras, eu gosto de fazer ela semanal, tá? Semanal e para alguns itens aí quinzenal, tá? Mas essa ferramenta eu gosto de usar ela semanal aí, fazer um planejamento de compra, até porque não pode ter um estoque muito abarrotado, né? Porque alimentos parados, lembrando que alimento parado é dinheiro que tá parado, né? E fora que assim, os alimentos perdem muito rápido, né? Então assim, se é um alimento que não tem muito giro, eu acabo perdendo dinheiro também aí na falta da gestão do estoque, tá certo? Então aí eu tenho essa ferramenta que é muito importante, a de planejamento de compras, tá? E também tem a ferramenta aí da gestão de estoque, aí de entradas e saídas de itens, né? Que o responsável dessa função aí, que no caso seria a gerência, né? No caso, teria que ser a gerência, né? Mas se hoje a sua empresa não tem gerência, se é você mesmo empresário que faz, então é muito importante ter essas ferramentas para auxiliar vocês aí nesse processo, tá certo? Então, a primeira ferramenta é a ferramenta de planejamento de compras, tá? E todas essas ferramentas aí sobre o combate, eu tenho todas, né? Eu tenho todas comigo, aí eu tenho um material muito importante aí para aplicar na empresa, tá certo, gente? Então, assim, na minha mentoria eu vou liberar para vocês essas ferramentas que vão ser totalmente editáveis, tá? Para vocês trazer de acordo com a sua realidade. E também eu vou ensinar vocês a aplicarem essas ferramentas no dia a dia, tá certo? Então, planejamento de compras. Antes de fazer o planejamento, eu preciso fazer uma análise, né, do cardápio, né? Eu preciso fazer uma análise. Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Preciso fazer uma análise, né, do cardápio, né? Então eu preciso do planejamento de compras e preciso também fazer uma análise do meu cardápio, né? Das preparações que vai ser feita naquela semana, né? Dos itens que eu preciso, dos itens que estão no meu estoque, dos itens que estão faltando. Então, assim, eu preciso fazer Bom dia!
eu preciso fazer uma análise do meu cardápio. Isso é muito importante também, tá? Fazer análise do cardápio aí é de extrema importância, tá? Eu analisar o cardápio todo, né? E até porque eu sempre fazendo, né? Na hora que eu vou fazer o meu planejamento de compras e eu fazendo a minha análise de cardápio, sempre assim, né? Que isso vai ser semanal, eu consigo ter um controle maior, né? E aí eu tenho minha planilha lá de planejamento de vendas também, né? O quanto as entradas e saídas, né? A quantidade de vendas ali da semana passada, né? Então eu também consigo me dar um norte, né? Dos itens do cardápio, do que estão saindo mais, do que sai menos, né? Então eu preciso também fazer, junto com o planejamento de compras, eu preciso também fazer a minha análise de cardápios, tá certo? E também, gente, na hora do planejamento de compras, né, eu preciso ter também os fornecedores de confiança, né? Eu preciso ter uma carteira aí de fornecedores, né? E eu também preciso fazer uma avaliação do meu fornecedor, né? Porque assim, se a minha empresa tem um controle de qualidade e eu compro, eu preciso saber se o produto que eu estou comprando também passa por esse padrão de qualidade, né? Nada adianta a minha empresa fornecer um controle de qualidade, ter todo um processo, ter todo um controle de qualidade, ter uma gestão de qualidade, sendo que o meu fornecedor não tem, né? Então eu também preciso fazer uma avaliação do meu fornecedor, tá? E hoje eu elaborei uma ferramenta, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que eu tenho uma ferramenta muito poderosa aí que eu elaborei, né? De acordo com a minha vivência aí, entre uma consultoria e outra, né? E também assim, eu fui responsável técnica durante quase 10 anos num local, né? Então assim, eu tenho uma boa experiência para saber aí o que dá certo, o que não dá certo. Aí eu mesma, né? Eu elaborei essa planilha de recebimento de mercadoria. Essa planilha, ela é obrigatória no setor alimentício, né? Então, o empresário precisa ter essa ferramenta. E então, eu elaborei essa ferramenta aí, né? Você precisa usar essa ferramenta a seu favor. Então, quando eu elaborei essa planilha de recebimento de mercadoria, eu coloquei todos os itens que os itens importantes, o que precisa ser avaliado. E nela lá está a minha análise do fornecedor. Então eu coloquei 2 em 1. Planilha de recebimento, eu já coloquei já também a análise do meu fornecedor. Tá certo? Então, assim, além de eu ter registrado, eu sei os itens que eu preciso verificar. Então, essa ferramenta, ela é muito boa. Inclusive, eu acho que eu tenho ela aqui, ó. Eu acho que eu já fiz uma live sobre isso, mas para os novos que tá aqui, ó, é essa ferramenta aqui de planilha de recebimento. Então, assim, é uma ferramenta obrigatória e ela é de muita importância, viu, gente, no setor alimentício. Porque hoje eu já estive em empresa que não tinha esse processo implantado de recebimento de mercadoria e o cliente estava perdendo dinheiro por a falta desse pequeno processo, o empresário estava perdendo dinheiro todo mês, né? E era um item muito importante, que era carnes, né? E estava perdendo. Por quê? Porque não tinha implantação, não tinha aplicação desse processo na empresa dele, tá? Então, pensando em todas essas dificuldades aí, eu mesma elaborei, né, os itens mais importantes e coloquei nessa planilha, tá? Então, assim, são tudo ferramentas que ajudam aí no processo aí do controle, no combate contra o desperdício de alimentos, tá? E fazer com que a sua empresa lucre muito mais, tá? Então, assim, tem que pensar assim, se a minha empresa hoje não tem controle, então, assim, eu não consigo aumentar minha lucratividade, né? Eu não consigo combater o desperdício de alimentos, né? Então, sem controle, fica impossível eu economizar na minha empresa. Então, se eu quero hoje economizar na minha empresa, eu preciso ter a gestão do controle, tá? Então, eu preciso ter as ferramentas certas, né? E, principalmente, as ferramentas fazer que funcione na empresa, tá certo? Então, a gestão do controle é muito importante, porque são vários itens que precisam ser analisados, precisa monitorar, verificar,
né? Então, por isso que essas ferramentas, elas são ótimas, né? Porque ela ajuda aí no processo do dia a dia dos gerentes e do empresário, tá certo? Então, a parte operacional, ela precisa estar muito bem estruturada, tá? Lembrando que eu tenho a minha parte operacional e eu também tenho a minha parte, a gestão operacional aí, que eu preciso e que precisa estar muito bem estruturada, e também tem a minha gestão financeira, né? Para que, então, as duas precisam estar em sintonia, né? Então, assim, as duas precisam estar muito bem estruturadas. A gestão financeira e a gestão operacional, né? Porque não adianta nada eu ter todos os números, sabendo que eu tô perdendo dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, e a minha parte operacional está toda desestruturada. Então, assim, as duas gestões precisam estar caminhando juntas, porque uma vai identificar, né, sobre os números, sobre o que precisa ser melhorado, e a parte aqui operacional, porque na parte operacional que é o coração da empresa, né? Aqui que o empresário perde dinheiro, né? E aqui vai ser o ponto que vai identificar, né? Aonde, se o empresário está no vermelho, se não está no vermelho, certo? Então, por isso que a gestão financeira e a gestão operacional precisa estar muito bem alinhada. Então, a parte operacional aí, na minha mentoria, eu vou trazer toda essa parte operacional para vocês, tá certo? Eu vou ensinar vocês a ter uma estrutura, né, operacional, de qualidade, né, e o principal, reduzir o desperdício de alimentos, tá certo? Então, então as duas gestões precisam caminhar juntas, tá? A segunda ferramenta é a ferramenta, eu preciso ter um planejamento, né, das higienizações, tá certo? Do local, né? Essa ferramenta também ela é muito boa, porque eu vou saber quem vai fazer a operação, né? Quem vai fazer a higienização. Então, essa planilha, ela pode ser feita. Tem coisas que vai ser quinzenal, tem coisas que são diárias, tem coisas que é quinzenal e tem coisas que é uma vez por mês, né? Então, nessa ferramenta, a ferramenta de higienização ambiental, ela vai envolver toda a higienização, né? Até do garfo, até do menor até pro maior, tá certo? Então vai envolver tudo. E essa ferramenta, ela também é obrigatória, tá? Então, assim, você empresário não tem a opção de não ter, você é obrigado a ter, tá? Então, como que eu vou usar ela ao meu favor? E ela é muito importante também na parte do combate ao desperdício de alimentos. Por quê? Porque eu tenho POPs. Lembra que eu falei ontem sobre o procedimento operacional padrão, né? Aquele colaborador tem para cada item que ele for fazer, ele tem um processo aí para seguir, né? Que é os procedimentos operacionais padrão. Eles não podem usar qualquer produto de limpeza, né, que vai entrar a parte de controle de qualidade, né, e também, né, eu preciso, nesse processo, eu posso também controlar os produtos de limpeza, né, o uso, né, o que eu vou usar, né, então assim, na planilha de higienização, né, que faz parte do controle, eu vou controlar aí as buchas de louça, né, eu vou controlar os produtos de limpeza, né, vou saber quais produtos aí que são permitidos, que tem muitos que não são permitidos, né, e às vezes o empresário nem sabe, né, que tal produto não é permitido na área de manipulação, né, e assim, e também eu vou quantificar, né? Porque assim, se é um produto mais elaborado aí para limpeza, né, tudo mais, então assim, eu vou controlar esse processo também, tá? Então assim, eu vou controlar o processo de buchas, o processo de produtos de limpeza, que isso é muito importante, assim, também não vai usar, eu vou usar a quantidade que eu quero, né, vou lá colocar a quantidade, não, eu vou padronizar também as quantidades, e até porque, gente, se eu usar um excesso aí de produtos de limpeza, né, na hora da lavagem de panelas, etc, aí na hora de colorar a salada, por exemplo, até para os hortifrutis, eu tenho um procedimento aí para a higienização dos hortifrutis. Então, por exemplo, assim, na hora que eu estou lá colorando a minha salada, né?
Então, assim, está diretamente com o cloro. Então, eu preciso ter uma quantidade aí, né, exata. Não posso colocar também uma quantidade a olho. Eu preciso padronizar também, né, quanto que eu vou colocar. Eu tenho X litros, quantos litros? Para cada 1 litro é um tanto de produto de limpeza. Então, eu também padronizo essas questões aí, tá? Então, e até porque se eu coloco um excesso aí de produto de limpeza, pode fazer mal para os consumidores, né? Pode fazer mal para a saúde dos consumidores. Então, também é um processo que eu controlo, né? Então, assim, essa ferramenta de higienização também ajuda. E além do que, gente, tem muita briga sobre quem vai fazer o quê, né? Porque um faz mais, o outro faz menos, né? Então, nessa planilha de higienização, eu tenho um planejamento aí de quem vai fazer o quê. Quem vai fazer tal tarefa. Eu também posso fazer o rodízio, né? Pra quê? Pra que na hora eles não fiquem... Porque se deixa na mão deles, eles vão ter briga. Porque um vai fazer menos que o outro. Sempre rola essas brigas, né? Porque um faz mais que o outro. E sempre acontece essas brigas aí. Então, para eu não evitar esse estresse de brigas, de um que faz mais que o outro. Então, essa planilha também, né? Eu sei que eu que vou determinar quem que vai fazer as higienizações, né? No caso aí seria a gerência, né? A gerência, ou você mesmo empresário que não tem gerência hoje, né? Então você que vai elaborar a planilha de higienização, tá? Você vai colocar quem que vai fazer essa função e até porque assim, ó, se de repente aquele tal colaborador faz teve reclamação que teve alguma panela que não for bem lavada, algum item ficou mal feito. Então, assim, eu vou olhar a minha planilha lá, a minha ferramenta, e vou verificar o fulano que lavou tal coisa. Por exemplo, assim, não foi bem feita a execução da lavagem de coifa, por exemplo. Então, assim, eu já sei quem lavou. Então, eu já vou no colaborador certo, porque eu sei quem fez o processo, entendeu? Então, na hora que surge o problema, né, não vai ficar um jogando pro outro, né, que acontece se eu não tenho controle, se eu não tenho anotado, se eu não tenho planejamento, na hora que você vai perguntar, um vai ficar jogando pro outro, ninguém vai assumir a culpa, é sempre assim, nunca ninguém vai assumir. Por quê? Porque eu não tenho controle. Então agora, se eu tenho controle até das higienizações, de quem vai fazer o quê, de quem, entendeu? Aí o que acontece? Na hora que vier o problema, eu já sei de quem que eu vou perguntar, por que aconteceu isso, entendeu? Então eu já vou direto na pessoa certa, né? Agora, se eu não tenho controle, fica impossível. E ela é muito importante, além de ser obrigatória, né? Eu uso ela ao meu favor. E também, assim, ela também é no combate de desperdício de alimentos, porque aí eu consigo monitorar as buchas, eu consigo padronizar os processos de produtos de limpeza, a quantidade que pode ser permitida, né? Então, eu vou padronizar os processos aí, né? Então, por isso que ela é uma ferramenta muito poderosa aí no setor alimentício, porém, quando é bem usada, né? Se eu não sei usar, se eu não sei executar essa ferramenta, ela não vai ser de excelência, tá certo? Então, eu preciso ter a ferramenta e eu preciso saber executar, aplicar ela na minha empresa, tá? Porque se eu não sei aplicar, ela não vai servir, tá? Aí só vai servir mesmo para ficar na gaveta ali, só para constar. Então, eu preciso usar essas ferramentas que são obrigatórias aí, porém que elas são muito importantes quando bem usadas, quando bem aplicadas. Ele é muito importante aí para você, empresários, a economizar na sua empresa. Às vezes, por um simples detalhe, você tá perdendo dinheiro, tá certo? E eu sei porque eu já estive, aí já tenho mais de 10 anos aí na jornada, e eu sei o quanto que você é empresário e às vezes por falta de detalhe, né, e até mesmo por falta de não ter o conhecimento, de não dar muita importância, perde dinheiro nesse pequeno detalhe, tá? E lembrando que os detalhes que fazem toda a diferença, desde o pequeno até do maior, tá? Tá certo? Então, ó, a outra ferramenta muito importante é a ferramenta do controle de patrimônio, gente. Essa ferramenta também é muito boa, que eu elaborei aí. Ela é ótima também para ser aplicada no setor alimentício. Por quê? Né?
Porque na hora que você tem um controle também do... Porque assim, gente, quando a gente contrata um colaborador, ele precisa, né? Ele precisa ter cuidado com o patrimônio da empresa. Até porque, né, a empresa não é dele, mas ele precisa ter cuidado, né? Precisa ter zelo, precisa cuidar do local de trabalho dele, que ele vai lá todos os dias. Né? Ele precisa cuidar desse local. Então, precisa trazer essa consciência para eles, tá certo? E assim, ó, e essa planilha de controle de patrimônio é assim, você vai contar todos os itens. Aí eu tenho essa ferramenta aí que você vai contar todos os itens aí, certo? E através disso você vai saber o quanto de perda que você tá tendo, quanto de quebra. Então essa ferramenta também é muito importante. E na minha mentoria, eu vou ensinar pra vocês aí como fazer, como aplicar, tá? E assim, elas são totalmente editáveis, aí vocês podem editar de acordo com a sua realidade, mas ela é muito importante, porque você vai saber o número de perdas aí, e até porque, né, quando eu tenho registrado, eu vejo números ali na hora da minha análise, aí eu vejo, nossa, olha quanto que eu tô perdendo, porque se eu deixo pra minha cabeça, eu nunca vou lembrar desse processo, não lembra, ainda mais a correria do dia a dia. Agora, quando eu tenho o controle certinho aí, entendeu? Quando quebrou alguma coisa, eu já vou anotando, nossa, perfeito. Aí eu vejo quanto que eu tô tendo de perda, o quanto que estão quebrando aí utensílios, estão quebrando panelas, copos, sabe? Então, assim, eu tenho um controle muito maior e eu vejo isso, né? Então, quando eu tenho isso anotado e eu tenho os números, eu sei, nossa, olha só, e assim, e até porque eu sei quem que tá quebrando, quem que não tá cuidando direito. Então, assim, por isso que é muito importante essa ferramenta de controle de patrimônio, tá? É o patrimônio da empresa. E também, né, na hora do treinamento da minha equipe, eu preciso passar isso para ela, né? Eu preciso trazer essa consciência para minha equipe, né? Até porque, né, eles que vão trabalhar, eles que estão lá todos os dias. Então, eu preciso trazer essa consciência para eles aí. Então, essa ferramenta também eu gosto muito de aplicar e ela faz parte também do controle, do combate ao desperdício de alimentos aí. Porém, essa ferramenta ela não é obrigatória. Mas, né, se você, empresário, quer economizar, quer ter o controle, ter controle de tudo da sua empresa, você é obrigado a ter essa ferramenta. Até porque, né, quanto mais eu tenho controle de um processo, mais eu consigo economizar, né? Lembrando, se eu não tenho controle, né, eu não vou conseguir economizar. Então, quanto mais eu tenho controle de um processo, mais eu consigo diminuir perdas, né? Eu consigo também combater o desperdício de alimentos aí, tá certo? Então, a gestão do controle é muito importante aí, tá? E, gente, a outra ferramenta aqui muito importante também que eu queria falar é sobre a manutenção de preventiva e corretiva aí dos equipamentos, né? Essa ferramenta também é muito importante também, tá? E também ela é obrigatória aí no setor alimentício, tá certo? E ela é uma ferramenta que você vai ter todos os equipamentos anotados da empresa, né? E as ações aí, preventiva e corretiva, né? Geralmente é mais a corretiva, né? Quebrou. O que é preventiva? A preventiva é antes daquele equipamento quebrar, né? E eu tenho uma ação aí preventiva, né? Pelo menos a cada 2 meses, trazer uma pessoa aí na empresa para poder ver. Porque, gente, os equipamentos se usam todos os dias, né? Então, eu preciso ter uma ação preventiva deles, né? Até para quê? Para executar os processos, para não deixar você na mão, né? Primeiro, né? Porque se na hora da produção, imagina na hora do pega lá, queima o forno, por exemplo. Então, assim, se eu tenho uma ação preventiva, eu vou prevenir estresse, né? Isso é a palavra-chave. Porque daí se um equipamento quebra no meio da... Imagina, na hora da produção lá, você, né, vai ficar... É um estresse danado. Aí vai ter que fazer uma ação rápida aí, né? Às vezes até perde aí...
cliente na hora aí, por quê? Porque não consegue fornecer o produto, né? Então, por isso que a manutenção preventiva é muito importante. Eu trazer uma pessoa aí. A verdade, eu preciso ter uma pessoa aí, né, que faz todo esse trabalho. Vem aí uma vez, vem aí na minha empresa para verificar todos os equipamentos, né? Aí ele vai passar uma relação. Olha, esse equipamento aí, ele tá bom, vai durar X dia. Ou também, no momento da prevenção, ele vai verificar se aquele produto, esse produto aqui, ele tá quase, é bom fazer uma manutenção boa, entendeu? Então, assim, ele vai te dar um norte aí, de quanto tempo dura, se o equipamento vai daqui, sabe, assim, ou até porque se já está no processo aí de quebra, né? Aí fica até muito melhor pra você. Então, é muito importante trazer aí, a cada 3 meses, né, uma pessoa para poder verificar, né, e fazer uma ação preventiva. E até porque essa ferramenta também, ela é obrigatória também no setor alimentício, tá? Ela é obrigatória, mas o que costuma muito, o erro mais comum que costuma acontecer, né, é sempre ter a ação corretiva. O equipamento quebrou, aí arruma, né? Então, geralmente é isso que acontece aí na maioria dos casos. Mas, né, não é assim, né, quebrou e já arruma. Aí, assim, aí eu tenho essa planilha para poder anotar e tudo mais, né? E, então, assim, que nem eu falei, né? Se eu tenho uma ação preventiva, eu previno vários tipos de coisas, né? Então, eu preciso ter esse processo aí implantado na minha empresa, né? Até porque é a minha empresa, né? Então, eu preciso cuidar do meu patrimônio, né? Se eu tenho uma empresa hoje, eu vou cuidar do meu patrimônio. Eu não posso deixar que nem a casa da gente, na verdade. A gente gosta de cuidar da casa da gente. Então, assim, eu preciso cuidar, né? Então, se eu tenho uma empresa hoje, por isso que eu tenho que ter um caixinha aí para poder eu fazer as coisas que precisam ser feitas, para depois eu não ter problema no futuro, né? Para evitar esses problemas. Quanto mais problemas, gente, eu puder evitar, é melhor, né? Quanto mais se eu tenho a possibilidade aí de ter, né, de prevenir problemas, é melhor, porque daí eu não tenho estresse, eu não passo nervoso, eu não perco vendas, né? Às vezes as coisas começam a acontecer bem na época que a gente tá mais assim, que tá aquela muvuca, que tá aquele movimento. E às vezes acontece tudo numa hora só. Então, assim, pra eu poder evitar esse tipo de estresse, então eu faço essas ações preventivas aí, né? Bom, gente, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Bom, eu vou encerrar minha live. E o que vocês aprenderam comigo hoje? Tá certo? Aí depois vocês me mandam um direct aí falando o que vocês aprenderam comigo hoje. E, gente, lembrando que as minhas inscrições já estão abertas, tá? Para a minha mentoria em novembro. As vagas da turma aí já estão abertas, tá? Lembrando que esse valor é só para o mês de novembro, que é um valor promocional que eu fiz, né? Provavelmente esse valor vai subir, tá certo? Então, assim, aproveitem. Se você conhece empresários e gerentes que precisam saber sobre gestão, né? Que precisam dessa capacitação aí, ele vai sair com a parte operacional aí todinha aí completa, vai saber aplicar aí na empresa, tá certo? E fazer a sua empresa economizar mais. Porque, gente, eu amo fazer os empresários aí economizarem, tá? Então, por isso que eu criei esse meu movimento aí, tá? Para ajudar vocês aí a economizarem aí, tá certo? E aumentar a produtividade, aumentar a sua lucratividade, tá certo? Então, se vocês conhecem, né, empresários e gerentes que queiram aprender os processos sobre gestão, só basta acessar o meu link da bio, ou então, mais informações, né, vocês querem conversar comigo, me manda um via direct, ou qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a mentoria, sobre algum módulo, o que vocês vão aprender, então vocês podem me chamar no direct, que eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá certo? Bom, gente, que vocês tenham um ótimo dia e que vocês fiquem com Deus. Beijão!